Vai começar mais uma live das terças. Como sempre, uma conversa sobre a escola pública. Na busca por uma escola pública, democrática e inclusiva, nós temos que ser incansáveis. Então, chama os teus amigos e vem conversar comigo. Oi, gente! Tudo bem? Nossa, que legal! Hoje vocês vão ver muita gente especial conversando conosco. Como é que vocês estão? Olha só! Tem aqui fugiu um som aqui. Vamos ver se eu me ajeitei. Aí, quem já chegou, diz boa noite. Diogo, boa noite. Eu tô com uma forma diferente aqui, usando um outro equipamento. Estou esperando que fique melhor para vocês me verem, né? Eu estou me achando linda, estou trifeliz. Yara, Tayane, boa noite. Já são 8 pessoas aqui. Hoje a gente tem, então, mais uma live das terças com o tema do mês, que é a Escola dos Sonhos. A gente já teve uma conversa da Escola dos Sonhos com 2 gestores muito legais, que foram o João Paulo e o Carlos, né? Um de Minas e um do Rio de Janeiro, para abrir. A gente já teve uma conversa com as minhas colegas queridas, né? A Juliana e a Leia. A gente já teve uma conversa com outros educadores nota 10 que venceram junto comigo em 2019. E hoje é um dia muito especial, que é a vez dos nossos estudantes. Eu tenho uma expectativa maravilhosa para essa live. Por quê? Porque eu sempre, como digo para vocês, eu sempre aprendo muito, eu aprendo demais quando eu faço live. Né? E eu acho que, como eu escrevi na propaganda da live, a gente precisa, de uma certa forma, ouvir sempre as pessoas interessadas, né? E quem mais interessado em escola do que o estudante. Né? Então, falar de escola dos sonhos e não ouvir estudantes, ex-estudantes, jovens, não ia deixar essa clareza que eu estou tentando esse mês de falar da escola dos sonhos. Né? Vamos ver quem é que já está aqui. Giovana, Diogo, nossa, muito bom estar aqui com vocês. E daqui a pouco eu já vou chamar os meus convidados especiais. Né? Por enquanto, eles estão ali esperando... tem um pouquinho mais de gente, né? Olha, já são 12 pessoas, está crescendo. Eu sempre digo que as lives das terças têm sempre um público especial. Eu estou tentando aqui me organizar, até porque parece que eu estou olhando para cima, né? Que eu estou tentando ver a imagem, mas é que o celular está um pouquinho aqui embaixo. Mas tudo certo. Né? Então, esse tema de hoje, a Escola do Sonho, está precisando dos estudantes, então é um tema muito importante e eu gostaria que todos vocês que estão aqui dessem as boas-vindas para os estudantes, né, para as meninas e para os meninos, e ouvissem eles com atenção. Né? Eu não combinei nada, só disse para eles que perguntas eu ia fazer, não combinei que respostas eles deveriam me dar, então eu nem tenho ideia do que eles vão falar. Então, exatamente o que eles falarem é a hora que eu estou ouvindo junto com vocês. Não tenho a mínima ideia do que eles vão dizer e gosto disso. Né? Acho que não tem que combinar nada, eles têm que dizer o que eles sentem. E a gente que é professor tem que aprender a ouvir, tentar compreender e fazer alguma coisa com isso. Né? Olha, a Nara na expectativa. Então, vamos lá. Vou chamar os nossos estudantes, colocar todos eles na tela, um por um, devagarinho. Aqui eu vou ter que mexer um pouco a tela, então você caminho, não olhem muito para mim. Oi, gente, todo mundo aqui. Deixa eu arrumar aqui para ficar um pouco melhor, vocês maiorzinhos. Isso, ótimo. Vamos ver se não desmancha nada, né? Porque antes eu caí, assim, só de mexer na tela. Então, sejam todos bem-vindos à nossa live das terças. E eu vou deixar que vocês se apresentem agora, dizer quem vocês são, né? E como a gente combinou. Essa parte a gente combinou, né? Não o resto. Só que ele ia me apresentar e quem ia falar a ordem, essas coisas, né? Então, Marcelo, pode começar? Boa noite a todo mundo que está aqui na página da Joyce. Primeiro de tudo, uma honra muito grande ter sido convidado para
participar dessa live. Eu sou aqui de Novo Hamburgo, moro uma rua na frente da Joyce. Fui aluno dela quando ela era professora no Afonso Pena. Peguei também um período que ela foi diretora no Afonso Pena. Eu tenho 22 anos e agora eu sou estudante de jornalismo na Universidade Luterana do Brasil, em Canoas. Eu já tive algumas passagens por TV, já fiz algumas coisas com rádio, com digital, e um pouquinho dessa minha vontade de ser jornalista eu vou explicar mais à frente, porque tem um dedinho da escola nisso, e é por isso que eu acho tão importante a escola, né, no seu papel de fazer os estudantes sonharem, de querer fazer com que eles sonhem num futuro brilhante. Que legal. Isabelle? Boa noite, eu sou a Isabelle, eu sou de Novo Hamburgo, eu moro na rua de cima da Escola Delfina, me formei no ano passado, quando a Joyce recebeu o prêmio, e eu estou no primeiro ano do ensino médio, né, e eu acho que é basicamente isso, minha vida não foi tão grandiosa, não tive muitas passagens pela TV, mas oi. Olá, tudo bom? Quero começar já agradecendo a ti, Joyce, pelo convite. Me sinto muito honrado de ter sido um dos convidados para poder estar aqui hoje. Né? Tu sabe o quanto eu sou fã das tuas lives, toda terça-feira estou aqui assistindo. E hoje estar como convidado, para mim, é muito gratificante isso. E, bom, para quem não me conhece, então, meu nome é Patrick, eu sou ex-aluno da Dolfina também. Já fazem 3 anos que eu saí da Dolfina, mas carrego muitas experiências, muitas coisas eu aprendi lá dentro e carrego comigo até hoje. Então, para mim, hoje é muito gratificante poder estar aqui com vocês. Boa noite para todo mundo, eu sou a Ellen, eu tenho 16 anos, eu sou aqui de Novo Hamburgo também e ex-aluna da Dolfina. Eu me formei em 2018 na Dolfina e agora eu estou no 2º ano do ensino médio em um instituto federal que eu só pensei em entrar para fazer um técnico por conta do ensino maravilhoso que eu tive na Dolfina, com a Joyce, com todas as professoras que eu já vi que tem várias ali, morrendo de saudade de vocês, Soras. E eu tô muito feliz de ter sido convidada hoje para essa live. Foi uma surpresa o convite, uma surpresa muito feliz para mim e eu tô bastante honrada de estar aqui. Que legal. Então, agora que vocês já sabem quem são esses jovens, né? Todos escolhidos a dedo, né? Todos eles vão dizer, ai, que bom, que Joyce, que você passou na minha vida, viu? Essa parte eu também combinei com eles. Mas, brincando, né, gente? É uma coisa muito especial ter todos vocês com a gente aqui na live hoje. As pessoas que vêm são sempre muito bem recebidos, né? O pessoal que está na live sempre faz ótimas perguntas, ótimas considerações. Acho que vai ser uma conversa muito boa. Né? Então, a primeira pergunta que eu tenho para vocês é assim, né? Quer dizer, a partir dessas experiências da escola e da sua vida, como vocês acham que tinha que ser uma escola dos sonhos? Né? Essa pergunta é difícil. Ou não, né? Pode ser uma pergunta fácil também, quando a gente consegue pensar na escola com esse carinho, né? Quando a gente tem boas experiências de escola. Então, Marcelo, pode começar. Como é essa escola dos sonhos? Desde que veio o convite, isso faz umas 3 semanas, eu já fiquei pensando assim, como é que será que poderia ser a escola dos meus sonhos? Eu sempre tive umas experiências meio ambíguas na escola. De um lado, às vezes eu sofria com o bullying, eu era vítima de bullying na escola, mas ao mesmo tempo, a atmosfera da escola, principalmente no ensino fundamental, quando eu fui aluno da Joyce, de tantas outras professoras ali do Afonso Pena, era uma atmosfera tão aconchegante e bem familiar mesmo, que ao mesmo tempo que tinha esse lado ruim, tinha esse lado que fazia as coisas ficarem um pouquinho melhor, sabe? Então eu só consigo pensar que a minha escola dos sonhos, na minha cabeça, seria uma escola em que, primeiro de tudo, não exista bullying, que é uma escola que seja vigilante quanto a isso, que não haja intolerância nenhuma de qualquer jeito, uma escola que ao mesmo tempo seja dê todas as ferramentas possíveis para
para que os alunos se emancipem, que seja ao mesmo tempo familiar e que proporcione descobertas e ao mesmo tempo autodescobertas, que eu acho que dá todo o caminho para que a gente não seja nem o opressor, nem o oprimido, que a gente tenha senso crítico e que a gente consiga coexistir de uma maneira que hoje em dia está meio em falta, né? Que a gente não consegue muito bem tolerar qualquer coisa que seja minimamente diferente do que a gente pensa. Hoje a gente está aqui debatendo, isso é quase raro, né? Hoje em dia a gente vem numa maré de falta de diálogo, então eu acho que a escola consegue cumprir esse papel e muitas vezes por interferências de fora, interferências barulhentas, não digo deixando a desejar, mas fica com aquele receio, assim, sabe? E vai lutando o máximo que pode. Então essa seria um pouquinho da minha escola dos sonhos. Muito bem. Muitas vezes a gente, realmente sobre o bullying, né? Muitas vezes a gente a gente vira a cara, né? Olha para o outro lado, acha que não é tão dramático assim, como poderia ser. É uma coisa triste mesmo, é uma coisa realmente, a gente tem que ser muito vigilante sobre isso, né? Isabelle. A minha escola dos sonhos, eu acho que ela começa sem julgamentos de ambas as partes, sabe? Tipo, desde colegas com professores. Porque a gente tem essa noção de que nem todo mundo vai ser um gênio da matemática, né? Então, essa coisa de dar acessibilidade para os alunos, ter um momento de recuperação apropriado para cada um deles, que é uma coisa que não acontece em muitas escolas. Como, por exemplo, na escola que eu tô hoje, o horário de recuperação, ele é muito escasso. Então, muitas vezes, pessoas que precisam de ajuda não recebem essa ajuda. E seria também uma escola sem esse tipo de opressão que acontece com o bullying. Seria uma escola que incentiva os alunos a buscarem o sonho. Que incentiva a sonhar, que ensina a sonhar. Que mostra que sonhos podem se tornar realidade se a gente for atrás deles. É basicamente isso que eu espero de uma escola no futuro, provavelmente. Poxa vida. Patrick. Bom, quando eu recebi o tema da live, como seria, né, sobre a Escola dos Sonhos, eu fiquei bem pensativo. O que seria a Escola dos Sonhos para mim, né? E eu comecei a ver alguns detalhes que eu vivenciei no passado em relação aos professores. Na minha escola, onde eu comecei a fazer o ensino médio, eu vi uma grande desvalorização dos professores, da direção com os professores e também com os próprios alunos, né? Porque eu vim da Adolfina, eu digo que a Adolfina é uma escola-mãe, né? É uma escola onde abraça todo mundo. É uma escola onde todo mundo tem a oportunidade de falar, todo mundo tem a oportunidade de dar sua opinião, né? E a escola para onde eu fui não era basicamente muito assim. Ali o aluno não tinha muita voz ali dentro, o professor também não podia dar muitas opiniões, era aquela restrição, sabe? E aí eu comecei quando veio o tema da live, eu pensei muito nessa questão da valorização. Então a escola dos meus sonhos é uma escola de valorização, que saiba valorizar os seus professores e também valorizar os seus alunos, né? Então, e que essa questão de desigualdade não exista, que a escola possa olhar para todos com o mesmo olhar de amor e o mesmo olhar de carinho, e que todos tenham vez e voz lá dentro. Então, a escola dos meus sonhos é essa, uma escola de valorização e de igualdade. Engraçado, né? Às vezes a gente acha, nós como professores, eu digo sempre generalizando, né? Não eu especificamente, mas o professorado todo, né? O magistério todo. Às vezes a gente acha que os alunos não percebem essas situações de desvalorização dos professores, né? Que eles estão só focados neles. E isso acontece onde a gente realmente não escuta, né? A gente não ouve o outro. E acha que... eu entendo, assim, que às vezes a gestão de algumas escolas realmente não valoriza. E aqui no Rio Grande do Sul a gente tem muitos exemplos, né? O governo do estado há muito tempo não valoriza seus professores, né? Isso é muito triste. Mas aí a gente tende a achar que ninguém valoriza, né? Que nem os nossos próprios alunos se importam. É muito interessante isso que tu disseste, Patrick. Vamos ouvir a Ellie, então.
Bem, eu tive a sorte de ter experiências muito boas com as minhas escolas. Eu até agora estudei em 2 escolas só. E a primeira foi a Dolfina, que ela foi incrível para mim, realmente, tipo, me abriu muitas portas, foi um lugar muito bom. E como o Patrick disse, sempre ele deu voz para os alunos e a gente conseguia se expressar e tudo mais. E quando eu fui para o ensino médio também, eu entrei em uma escola muito boa, onde assim os alunos têm voz, a gente debate, não é uma coisa que tu tem que só fazer o que é mandado, a gente pode questionar o que está sendo mandado. Então isso eu acho muito incrível. E quando eu penso nisso, até agora nesse momento de pandemia, eu não tive EAD, que muitas escolas tiveram desde o início do ano. O meu EAD começou agora, depois de muito preparo da escola onde eu estudo. E a primeira coisa que eles disseram foi que eles estavam cuidando pela saúde física e mental dos alunos. E eu achei isso muito interessante, porque eu acho que uma escola tem que se preocupar com isso também. Porque, falando agora, a adolescência ela já é uma fase extremamente complicada. E a pressão sobre os estudos, normalmente, ela é muito grande. Então, eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade, a escola também tem que ter, de olhar para cada um. Então, a minha escola do sonho seria, assim, uma escola sensível aos alunos e que tenha esse cuidado com a saúde mental deles. E complementando isso que o Patrick e a Ellen falaram, pelo menos, e a própria Joyce falou, pelo menos na minha vivência de escola com os meus amigos, a gente sempre teve um olhar atento, assim, a essas questões, sabe? Desde quando começou a acentuar a crise financeira lá na escola estadual que eu estudava, a merenda deixou de ser uma refeição para vir fruta e leite, até o professor que a gente via que estava com algum problema, a gente teve professores que passaram por tratamento de saúde, foram afastados, chegaram outros e a gente se preocupava, quando iam lá visitar a gente fazia surpresa, e não só nesse sentido, né, mas até agora na faculdade, por exemplo, com o ensino remoto, a gente desde o começo teve aula pelo Google Meet, e um dia um professor meu compartilhou uma publicação ali no Facebook que dizia: demonstre a respeito e a admiração e entenda a coragem do teu professor de estar com a câmera ligada e não fica com a câmera desligada. Liga a câmera. E antes disso eu tinha ficado 2, 3 meses com a câmera desligada. E desde então eu nunca mais entrei numa sala online com a câmera desligada. Sempre ligada. Eu acho que aí a gente ouvindo, né, já tem alguns comentários aqui no chat, né, a Andréia, a diretora Andréia, né, vocês todos conhecem, o Marcelo não era da Dolfina, né, da Afonso Pena, mas é uma escola que eu tenho muito carinho, uma outra escola, como ele falou, que eu fui diretora também. Eu acho que a Afonso Pena foi a escola que eu estudei quando era criança, né, porque é aqui do ladinho de casa, né, por isso que o Marcelo disse que mora aqui perto também, porque a Afonso Pena é a escola desse bairro, Vila Nova, onde nós moramos. É uma escola que também me formou, alguma das coisas que eu sou foi também por causa da Afonso Pena, né, que eu aprendi, né, na experiência de ser diretora de uma escola pequenininha, né, comparado com a Dolfina, a Afonso Pena é muito pequenininha, né, hoje a Dolfina tem 760 alunos, a Afonso Pena não tem nem 200, né, é bem pequenininha, e é menor ainda, né, do que o tempo que o Marcelo estudava lá, porque quando o Marcelo estudava lá, ainda tinha 6º ano, tinha 7º ano, né, e agora não tem mais, é uma escola de crianças menores. Mas é uma escola que eu queria trazer, né, um ex-aluno da Afonso Pena também, né, porque foi um lugar, eu queria também ter trazido lá da Marta Wartenberg, mas daí eles já são pais de crianças, eu achei que já não iam ser tão jovens assim, né, os lá da Marta Wartenberg também tem um carinho imenso, né, os meus alunos lá de 92, 93, né, olha quanto tempo, né, eu já estou beirando aos 30 anos de sala de aula, né, mesmo assim, linda e maravilhosa, como vocês estão vendo, que eu estou me achando linda hoje, vou dizer porque essa luz, essa câmera, está tudo me favorecendo, tá, então, assim, eu arrumei isso para ficar perto desses jovens e parecer um pouquinho mais jovem, né?
Então, o que o pessoal está falando aqui no chat, né? Sensibilidade. Que bom que a gente já pensa isso há bastante tempo. Eu penso, nós na Dolfina tentamos que todo mundo entenda isso, que nós não somos só mentes, né? Nós somos corpos, nós somos inteiros dentro da escola. Não dá para tirar um pedacinho da criança, do jovem, e colocar dentro da escola. Nem um pedacinho do professor, nem um pedacinho do funcionário. Todo mundo é inteiro dentro da escola e tem que se enxergar inteiro. Né? Acho que isso é muito legal, muito importante. Vamos para a nossa segunda pergunta. Né? O que essas experiências escolares que vocês tiveram, né, ofereceram para a constituição de quem vocês são hoje? Né? Hoje vocês não estão mais na Dolfina ou na Afonso Pena, né? Já cresceram um pouquinho mais no ensino médio, na faculdade. Mas o que vocês aprenderam na escola, que são lições, que são coisas que constituíram vocês, acho que vocês já falaram um pouquinho disso, né? Que constituíram vocês como vocês são hoje. Tá, vamos continuar a nossa ordem, que a gente tirou do palitinho antes. Marcelo? Eu me lembro claramente, assim, quando eu li essa pergunta, eu falei, nossa, de cara que eu vou falar disso. Eu sempre fui muito curioso, né? Eu gostava de saber tudo o que estava acontecendo, tudo que eu ouvia na TV quando era criança. Eu nem sabia escrever direito, perguntava para minha mãe, como é que escreve isso? A letra para eu escrever. Daí eu saía lá escrevendo as letras no papel. E eu aprendi a mexer no computador no Afonso Pena. E quando a gente passou a ter computador, internet aqui em casa, eu continuei fazendo isso. Tudo que eu via na TV, eu ia lá e pesquisava. E uma coisa que eu não soubesse, até hoje, eu vou lá e pesquiso, nem que seja na Wikipédia, sabe? Fico uma horinha ali lendo uma coisinha só para ter um embasamento mínimo e não sair falando qualquer coisa. Que eu acho que é isso que é outra coisa que está faltando hoje em dia. As pessoas saem falando daquilo que não... sem saber, sem ter um embasamento sobre isso e acabam falando qualquer coisa. E isso vai diretamente com a minha formação. Se o jornalista ele precisa saber, ele precisa pesquisar, ele precisa entender o que está acontecendo e não pode sair falando qualquer coisa. E se eu estou estudando jornalismo hoje em dia, é certamente por causa das experiências que a gente tinha no Repórter Mirim, do Afonso Pena, que acho que era a minha atividade no contraturno favorita. Se duvidar, acho que era não, eu fazia algumas outras coisas também, mas o Repórter Mirim estava sempre no meu coração, porque a gente fazia nossas matériazinhas, vez ou outra saiu uma fanzine, teve momentos que a gente ia lá a gente foi no estúdio da TV Fevale, aqui perto, e quando eu entrei naquele estúdio, eu pensei, eu acho que é isso que eu quero da minha vida, sabe, essa coisa ali. Eu lembro eu tinha o quê, 10 anos, eu estava atrás de uma bancadinha gravando um negócio com os meus colegas, e eu pensei, eu acho que é isso aqui, porque eu sempre gostei de olhar jornal. Eu acordava cedo, o pessoal acordava cedo para olhar desenho, acordava cedo para olhar o Bom Dia Brasil. E então quando eu estava ali atrás daquela bancadinha, por mais que isso não fosse ao ar, eu pensei, é isso, entende? E aquilo ali foi alguns dos momentos mágicos assim da época da escola que me marcaram e que continuam marcando até hoje, tanto que eu decidi trilhar por esse caminho. Que legal. Bom, falou do Repórter Mirim, tem gente aqui assistindo a gente que era professor de Repórter Mirim, né? André, há muito tempo. Eu também fui algumas vezes, não tantas, né? Mas eu também fiz algumas vezes esse tipo de trabalho, muitos professores fizeram, a professora Yara dizendo, esse projeto era muito legal, lembro com saudades, e, né, uma coisa que é importante, essa questão desse projeto, e é um projeto antigo na rede, né? Agora ele não existe nesse formato mais, né? A gente tinha até espaço, o Repórter Mirim tinha até espaço no próprio jornal NH, né? Os alunos escreviam, né, no próprio jornal NH, saía matérias, né, dos repórteres mirins. Então, Isabelle. Eu acho que a grande chave foi que eu estudei em uma escola antes de estudar na Dolfina, e era uma escola onde o aluno sentava e escutava, e não questionava as regras. E na Dolfina, quando eu cheguei, foi tipo, meu Deus,
eu posso questionar, eu posso me posicionar, eu posso sugerir as coisas. E a Delfina me ensinou isso, que por mais que eu tenha 16 anos, as pessoas podem me ouvir. E isso é importante. Me ensinou também que eu estou usando muito agora com a questão de EAD, ter iniciativa, né? É sentar, pegar, estudar. Eu quero, eu vou atrás. Isso a Delfina passa desde no início de aula, nas FICs, porque os professores não entregavam nada de mão beijada para a gente interagir na extensão científica. Então, a gente tinha que correr atrás. Por mais que tivesse alguém apoiando, era o nosso trabalho. Era a gente que ia atrás e isso motivou muito. E a questão de posicionamentos com as assembleias, com todas as partes da escola onde nós somos ouvidos e nossas demandas foram realizadas, eu acho que é o grande ponto em que mudou a pessoa que eu era para a pessoa que eu sou agora. Acho que é basicamente isso. Olha, Isabelle, tem um monte de comentário para ti, diretamente. Ali a professora Cláudia, a professora Tânia escreveu antes. Então, depois dá uma olhadinha nos comentários, não perde. Ai, eu não tinha olhado. Ai, que saudade. Viu que joia? Ai, Patrick, então. Bom, as minhas experiências que me ajudaram a chegar, a me tornar a pessoa que eu sou hoje, foi exatamente a questão de me posicionar, né, sobre a entender que a minha voz, que eu tenho voz, né, eu posso dar a minha opinião, e a Delfina, os professores aí que me deram aula na Delfina devem lembrar que eu era bem quieto, né, eu era bem tímido. Na sala de aula eu não tinha vergonha de estar levantando a mão para perguntar alguma coisa, e todo entrega de boletins puxava minha orelha, né? Eles, Patrick, se tiver que perguntar, pergunta, e eu era muito retraído. E o projeto Fora da Caixa e a FIC me ajudou muito a desenvolver isso, né? A poder falar com as pessoas, a poder entender que eu podia me posicionar sobre qualquer tipo de assunto, por mais que eu tinha muito medo de falar alguma coisa e alguém não gostar, né? Então, eu comecei a trabalhar muito dentro da Delfina com isso, principalmente com a FIC, né, que ali chegava pessoas ali, chegava a pessoa para avaliar a gente, eu ficava um nervosismo, mas encarava e fazia. E eu carreguei muito isso comigo para a minha formação de pessoa que eu sou hoje, né? Hoje, depois que eu saí da Delfina, eu cheguei numa escola super diferente, uma escola super grande, né, com um número enorme de pessoas, e eu tive que chegar lá e botar tudo que eu aprendi na Delfina ali em prática, né? Questão de fala, né? Eu tive que me posicionar em vários assuntos, então eu carrego da Delfina essa experiência da fala, de poder me posicionar, que foi uma coisa muito, muito gratificante para mim, para minha formação de pessoa que eu sou hoje. Porque se voltasse um tempo de antigamente, eu nem na live estaria hoje falando, de vergonha que eu tinha. E graças aos projetos que tive lá na Delfina, hoje eu estou aqui, né, e eu carrego muito isso. Eu gosto muito de conversar, gosto muito de dar as minhas opiniões, gosto muito de escrever também. E isso tudo eu aprendi dentro da Delfina, né? Eu falo que eu reconheci isso dentro da Delfina, e agora eu estou colocando em prática ele, né? Tu não é jornalista, cara? Estou começando a dar uma estudada em jornalismo. Tu tem futuro. Olha só, viu? Quem sabe não é essa. Ellen. Então, eu sempre fui uma pessoa muito metida, vamos dizer assim. Eu sempre me envolvi em muitas coisas. Eu sempre era representante de classe. Eu fui presidente do Grêmio Estudantil no tempo que a escola tinha. Em assembleias eu sempre estava, então eu sempre gostei muito disso. E eu só fui capaz de participar disso tudo porque a Delfina me proporcionou. E desde muito nova, eu fui exposta à feira de iniciação científica da Delfina, onde eles deixavam a gente livre para escolher e pesquisar o que a gente tinha interesse. Então, tu não tinha que pesquisar algo que não te interessava, entende? Tu fazia o teu trabalho,
era muito essa coisa tudo muito livre e a gente era muito independente. E isso me ajudou muito a crescer como pessoa, sabe? Porque agora eu cheguei no ensino médio e todo essa bagagem que eu trouxe da Dolfina, ela me ajudou muito. Ela me ajudou a ser independente, porque o ensino médio é uma coisa diferente, é um mundo que tu chega e, nossa. Então, graças a essa independência que eu aprendi na Dolfina, eu consegui me virar muito bem e o bicho de 7 cabeças que eu tinha feito no ensino médio se tornou algo muito simples. Então, eu acho que foi basicamente isso, algo que me ajudou muito. A escola me ensinou muito. Puxa vida. E agora eu quero falar com os professores que estão aí ou estão nos ouvindo. Às vezes a gente acha que o que a gente está fazendo não é tão importante, não faz tanta diferença, né? Não é bem assim. Até antes, quando a gente estava treinando, nós não treinamos nada, gente. Antes, quando a gente estava se conhecendo e vendo como é que era a live, eu falei disso, né? Eu falei que, assim, às vezes a gente acha que não é tudo isso que a gente faz, né? Que a nossa proposta, ela é... Mas não é tudo isso. Não, mas é, né? E a gente tem ouvido aqui os alunos falando e que realmente a escola faz diferença, né? E isso era um dos objetivos que eu tinha quando pensei, né, em fazer essa live. A gente, infelizmente, perdeu a Isabelle um pouquinho. Será que ela já voltou? Vamos botar ela aqui. Aí, isso. Botar ela de volta, tá? Que isso acontece o tempo todo. A gente cai e volta, né? Não se machucou, Isabelle? Tudo certo? Não, também é que começou a travar aqui, aí eu consegui ouvir vocês, mas eu tava todo mundo travado. Aí o meu microfone mutou, daí tava caindo a câmera. Aí saiu. Aí eu fiquei desesperada. Mas isso acontece. Eu não sei se vocês já viram alguma vez, mas a gente tem um projeto na Dolfina que é a aula pública virtual, né? Que acontece toda terça-feira de tarde. Hoje teve uma aula pública muito joia, que foi sobre os dinossauros. E é um projeto muito interessante que a gente iniciou hoje, agora, nesse momento de isolamento social, né? Que é um projeto que a gente chama aula pública virtual. Basicamente, por quê? Porque a gente estava em isolamento e a gente tinha que se aproximar desses alunos, né? No início, o município de Novo Hamburgo não tinha ensino remoto, né? Atividades que a gente fosse mandar para os alunos. Nós só tínhamos atividades de vínculo, nós tínhamos que manter o vínculo com os alunos. E aí veio essa ideia, né? Como é que a gente mantém o vínculo a partir dessa ideia de escola que a gente tem? Com aula, né? Então, nós começamos a criar essas aulas públicas e os alunos participam. Então, quer dizer, o tempo todo eles caem também, e a internet trava e dá esse problema. Mas é muito joia, né? Porque tem aluno, tem pai de aluno, tem família inteira participando, contando um pouco do que conhecem desse tema que é da aula. Cada semana tem um tema diferente. Então, é um projeto muito lindo, que está crescendo cada vez mais, e tem a ver com tudo isso que a gente está falando agora, né? De permitir que as pessoas sejam protagonistas. Eu acho que é isso que a escola tem mais importante para oferecer para os alunos, né? A gente pode encher eles de conteúdo, a gente pode dar um monte de livro para ler, a gente pode fazer um monte de prova, mas se eles não forem protagonistas, quando eles saírem da escola, eles vão ficar perdidos, não vão saber aonde vão encontrar as soluções, porque os problemas que vão enfrentar quando saírem da escola que nós temos, são outros. A gente não tem como ensaiar todos os problemas para saber como eles vão agir em cada momento. A gente só tem essa ferramenta para dar, que é iniciativa, quer dizer, mais que uma, né? Iniciativa, protagonismo, autoria, saber que vocês têm capacidade e que são importantes também, e que são necessários, né? Os jovens são muito necessários, precisam ocupar esse espaço de direito. E eu acho que é isso que a gente tenta fazer na Dolfina e que eu acho que todas as escolas deveriam tentar fazer, né? Não nos preocuparmos tanto com o conhecimento formal, que seria um acúmulo de conteúdos, e trabalhar mais com a ideia de que a gente tem que saber encontrar soluções quando a gente precisa delas,
né? Eu acho que é isso que vocês estão falando. Essa oportunidade de ser protagonista, de escolher o que fazer, de ir atrás, né? O pessoal aqui no chat está morrendo de saudade de vocês, né? Assim, vai ser muito legal vocês lerem depois. E aí também quero dizer para o pessoal eu tenho mais 2 perguntas ainda, mas eu queria que, se o pessoal que está aí assistindo tem algumas perguntas, né? Eu sei que a gente está falando de FIC, vou dar uma explicadinha. FIC é Feira de Iniciação Científica, né? Na Dolfina, e começa hoje. Olha como nós já evoluímos, né? No início a gente começou com os 8º anos, 9º anos, mas hoje, no ano passado, hoje não, né? Porque nós estamos em isolamento, mas no ano passado, os nossos alunos, a partir do 3º ano, já tinham trabalhos de grupo para apresentar na feira, né? Então, e apresentaram trabalhos muito bonitinhos. Alunos que se juntaram e que pesquisaram aquilo que queriam pesquisar, né? Então, a gente está evoluindo nesse trabalho também, dentro da Dolfina, nessa ideia de que mesmo crianças pequenas podem ter autonomia e estudar, né, sobre aquilo que querem aprender. E outra pergunta que eu queria fazer para vocês é, olhando para a escola hoje, né, o que vocês acham que existe de desafios, ou na escola no geral, ou na escola de vocês, e o que tem de possibilidades crescendo que vocês enxergam? Assim, nossa, que coisa maravilhosa isso que acontece, e que desafios ainda nós temos que vencer na educação? É difícil essa, né? Foi difícil, mas direto eu pensei, assim, óbvio que o principal desafio para tudo hoje em dia é a pandemia, né? E com a crise econômica que ela causa, tem gente que não teve escolha, senão ir atrás de botar comida na mesa e não ter como pagar uma internet para pôr na casa e poder assistir uma aula. Isso a gente viu exemplos a rodo na imprensa, não precisou nem procurar muito. E aí o desafio fica, mesmo para quem tem o acesso, o desafio para os professores fica em conseguir justamente o que tu estava comentando, né, do que vocês fazem na Dolfina, de conseguir acolher a família e o aluno através da tela do computador. Eu fico impressionado com as histórias que eu vejo, que a gente consegue ver, as reportagens do outro lado, né, que falam sobre o que os professores têm feito para conseguir se aproximar dos alunos nesse período. E outra grande dificuldade que eu vejo hoje em dia, e também por estar acompanhando as notícias, é como a escola acaba tendo dificuldade, isso eu já comentava antes, em falar sobre algumas questões que viram polêmica, mas que de nada não tem polêmica, sabe? Às vezes até a escola fala sobre racismo, vem gente atrás para reclamando, dizendo que não é bem assim, que as pessoas têm que ter liberdade de opinião, sendo que, na verdade, isso não é uma opinião, é preconceito. A opinião acaba quando começa o preconceito e atinge a liberdade do outro, né? A liberdade de expressão, no caso. E acaba sendo um desafio para a escola lidar com a liberdade de expressão e apresentar uma verdadeira liberdade de expressão, e daí já entro naquilo que eu falava antes, de uma educação, da escola dos sonhos ser uma escola que emancipe as pessoas, que dê as ferramentas para que o aluno se descubra a si mesmo e descubra o mundo, mas parece meio difícil falar de oportunidades depois de eu ter falado desse monte de desgraça, vamos dizer assim, mas a escola pública brasileira, ela tem essa tradição de ser resistência, né, porque não é de agora que o ensino está sucateado, já foi pior, e eu não consigo ver, pelo menos a um nível federal, um futuro meio... Infelizmente não consigo ver um futuro promissor, mas de alguma maneira o professor, ele tem essa essência nele de ter que dar um jeito. E por mais que às vezes pareça uma romantização daquela coisa de batalhar sempre, que nem sempre é o certo, a gente está romantizando isso, mas é isso aí, o educador público brasileiro, ele tem esse histórico de resistência, e eu admiro muito a todos que conseguem criar oportunidades para criar oportunidades, sabe? Essa coisa de
de ter uma iniciativa para que lá na frente um aluno da escola pública tenha uma oportunidade e que para nós é muito mais difícil ter, né? Puxa vida, é difícil mesmo. E é resistência, né? É isso a gente vinha falando, e a gente fala nessas lives o tempo todo. Nós somos um foco de resistência. A escola pública e o professor da escola pública precisa compreender isso. Né? Não é à toa que a gente é tão maltratado, não é à toa. É um projeto é uma política de achatar cada vez mais a escola pública, né? Mas eu sinto isso também, Marcelo, que existe uma resistência nata, né, uma fibra nesses professores e que não se deixam abalar tão facilmente assim. Né? Eu ouço falar muito dos professores, eu ouço falar muitas coisas, né? Porque, como você falou antes, as pessoas falam coisas sem saber, sem pensar, elas vão falando coisas, né? Então, eu vejo muitos professores, muitas pessoas falando mal da escola pública sem entender, muitos professores sendo atacados, muitos professores falando mal dos jovens, dos alunos também sem compreender. Então, essa discussão é muito importante, a gente entender que existe que é preciso a gente manter esse fio de resistência, nós não podemos soltar, né, nunca, porque disso realmente depende o futuro do nosso país, dos nossos jovens, né, depende dessa resistência da escola pública. Então, Isabelle. A grande dificuldade que eu vejo é a relação de distanciamento, né, porque não é todo mundo que vai ter um espaço adequado, vai ter uma internet, vai ter o tempo para sentar e assistir a aula. Porque quando tu ia para a escola, tu estava na escola. Agora, a gente tem, às vezes, os pais continuam trabalhando, aí tem um irmão mais novo, tem uma coisa que impede. Mas uma das coisas que eu vejo como benefício foi realmente essa garra que o Marcelo falou. Porque eu percebi que o mundo pode estar acabando e os professores não vão desistir. Os professores estão sempre ali, todo dia, no horário da aula, mandando matéria, tentando tirar uma dúvida, uma coisa. Mesmo que esse contato pessoal não esteja acontecendo, eles estão sempre atrás e deixando a gente mais tranquilo com relação a isso. Por mais que seja uma coisa totalmente atípica, a gente ainda consegue tirar proveito disso. E isso mostra que pelo menos alguma coisa a pandemia trouxe de bom, né? Patrick? Você? Bom, eu vejo a escola hoje como se fosse uma criança, né? Que é uma criança órfã que precisa que as pessoas olhem para ela com amor, né? Então eu imagino a escola de hoje como se fosse uma criança que necessitasse que alguém olhasse para ela, que desse amor, olhasse para ela com outros olhos, né? Com um olhar um pouco mais de carinho, mais de atenção. Porque muitas das vezes existem muitas escolas hoje que a sociedade, o governo em si não dão o devido valor que é necessário para elas, né? Há escolas que estão muito decadentes, há escolas que não têm, principalmente agora com o retorno às aulas que querem voltar agora por conta da pandemia, muitas escolas não têm o preparo certo para receber tantos alunos, para ter o distanciamento social dentro das salas. Muitas escolas não têm esse modo, né, para poder receber os alunos. Então, eu vejo a escola hoje como se fosse uma criança que necessitasse de um olhar um pouco mais de amor. Né? Eu acho que se as pessoas parassem hoje para olhar para a escola pública com um olhar mais de compaixão, mais de amor, um olhar mais de afeto, né? Eu acho que iria acontecer muitas mudanças. Não iria existir muitas escolas hoje com tanta decadência que tem, né? Escolas que tem, sei lá, lâmpadas queimadas, não tem computador, não tem uma internet boa dentro lá para poder dar para os seus alunos. Então, eu vejo uma escola muito assim, faltando muito esse olhar de compaixão das pessoas e até mesmo, às vezes, dos próprios alunos, né? Então, eu vejo esse grande desafio da escola de hoje assim, uma escola que necessita de amor, necessita de um olhar especial, né, para cima disso.
E a possibilidade, que nem a Isabelle citaste aí, é a questão da garra dos professores. Por mais que os desafios eles vêm enfrentando, eles sempre estão lá, né, com um sorriso no rosto, com um pensamento positivo e mostrando para a gente que, se a gente lutar, a gente pode mudar o nosso quadro escolar, a gente pode mudar a nossa educação, né? E eu acho que isso é muito importante, porque eles podem chegar num ambiente escolar onde está tudo dando errado, mas eles sempre estão lá, né, com pensamento positivo, mostrando para a gente que sempre há uma saída, sempre há um caminho onde a gente vai conseguir sair dessa. Então, a possibilidade que eu vejo é essa resistência do professor. Ellen? Então, na minha opinião, a escola, falando das minhas experiências, ela é um dos lugares que mais me deu oportunidade até agora. Assim, possibilidades infinitas eu tenho, sabe? E quando eu entrei no Instituto Federal, eu fiquei apavorada, porque eles me ofereceram muitas possibilidades. E só que um desafio foi que ano passado nós tivemos um corte de verbas e a gente não tinha mais dinheiro para arcar com essas possibilidades. Então foi um momento bem tempestuoso, que nós, alunos, saímos junto com os professores para as ruas para lutar por algo que era o nosso direito. Então foi um momento bem complicado, e que a gente viu a união dos professores e dos alunos, e a garra que os dois juntos era mais poderosa do que só um. Então, eu acho que um desafio é exatamente isso. Eu sei que é basicamente a mesma coisa que os outros falaram, mas é a resistência, é a gente lutar, porque aquilo é nosso direito, e a gente não pode deixar isso ser tirado da gente tão fácil. E quando a gente pensa que há tanto tempo a gente já tem a educação como um direito básico, né, um direito das pessoas, e a sociedade como um todo ainda não compreendeu isso, né, que a educação é um direito e que as pessoas são pessoas de direitos. Esse tema é muito interessante, e muitas vezes, e nessa onda de conservadorismo, né, não sei o que conservar, né, nessa onda, né, tão agressiva, a gente pode ver que é uma coisa muito agressiva, né, de olhar para a escola, de dizer que é a escola que está doutrinando, é que a escola que os professores têm, realmente, os professores têm muito poder, mas não é verdade que eles estavam usando o poder para doutrinar os alunos, não, a gente estava só resistindo, há muito tempo que a gente resiste, né? Às vezes eu fico brincando, puxa vida, como assim doutrinar os alunos, se a gente às vezes nem chove na nossa cabeça, né? Graças a Deus ainda não choveu na minha, não tive essa experiência. Mas eu tenho colegas professores no Brasil inteiro, né? Todos são nossos colegas que têm essa experiência, né? De alunos. Então, assim, essa dificuldade, ela também meio que deixa a gente endurecido, né, para essa luta. Eu acho que isso também, quando quiseram nos afogar, a gente percebeu que ficou mais forte nessa luta, né, ficou mais forte com isso tudo. Então, meio que é um tiro no pé. Quanto mais eles atacam a escola, mais a escola pública brasileira se fortalece, né? E aí a gente vê a Ellen falando do corte de verbas, né? O Marcelo, acredito que estava falando antes do momento em que os professores pararam de receber do Estado durante muito tempo, né? Em que os alunos viram seus professores ficar sem comida, né? Sem poder ter dinheiro para passagem de ônibus. E a escola e a sociedade olhando para isso como um gasto, não como um investimento. Né? E eu acho que uma das coisas importantes que a gente tem é que esses jovens, vocês e outros, que estão saindo de escolas assim, onde é possível falar, discutir essas coisas, quando se colocarem no seu lugar na sociedade, né? Quando forem adultos, ou sempre vão ser, mas assim, quando tiverem decisões a tomar, vão entender isso. Vão olhar para a escola com outro olhar, com um olhar de investimento, não com um olhar de gasto, né? E eu acho que isso é muito importante,
Olha aqui o Diogo dizendo que quando ouço essas falas, volta a esperança de um mundo melhor. Mas não era para ter perdido a esperança nunca. A esperança é a última que morre, não é assim? Se morrer a esperança, a gente não vai ter o que fazer. Né? E eu acho que a gente também tem esperança porque a gente tem ação. Uma pessoa que não tem ação, daí realmente perde a esperança. Né? Porque se eu não consigo agir, ninguém vai agir por mim, que esperança que eu vou ter? Esperança de quê? Então, eu acho que esse movimento de ação também nos dá esperança, porque nos fortalece. Eu estou muito feliz com essa participação de vocês aqui na live. A gente está indo para a última pergunta. Já são 50 minutos conversando e nem deu para perceber que foi tanto tempo. Né? A gente está aqui falando e ainda não terminou e a gente já não tem mais tanto tempo assim, né, para terminar a live. Eu sei que ninguém sai. Todo mundo que assiste a gente fica até o finalzinho, então se a gente passa um pouquinho de 1 hora, não tem problema, né? O pessoal não sai correndo, todo mundo é muito educado aqui, né? Que está assistindo, nos comentários e tudo mais. Então, para finalizar, cada um de vocês vai falar um pouco, né? O que poderia dizer, que mensagem vocês teriam para os professores e para outros estudantes como vocês, né? E também podem fazer esse encerramento, né? Se despedir, que é a última rodada de perguntas. Isso está parecendo debate político, né? Vocês estão vendo que o debate está mais legal que debate de prefeito. É a última rodada, estou me sentindo William Bonner. A Fátima, quem mais? Pode falar, Marcelo. Meio que fica uma responsa ter que falar para estudante, porque sendo o mais velho daqui, não que eu seja um ancião, né? Tô longe disso, tô novinho ainda. Mas o pessoal ainda está entrando no ensino médio e eu penso no que o ensino médio foi para mim. Vocês falaram aí, e o turbilhão continua até o final. Cada ano parece que tu muda de escola a cada ano, porque é tudo tão intenso assim, sabe? Mas eu acho que a única coisa que eu posso dizer para os professores é agradecer, que expressar uma gratidão que às vezes a gente não deixa um pouquinho de lado, assim, sabe? Que a gente sente aqui dentro, mas nem sempre a gente chega no professor e diz obrigado. Eu não lembro a última vez que eu fiz isso, por exemplo. Não que a gente desgoste dos nossos professores. Não, eu amo meus professores, eu gosto de todos os professores desde a época da creche até os da faculdade hoje em dia. Mas agradecer porque, como a gente mesmo estava falando, ser educador no Brasil não é fácil, né? É sucateamento, falta de respeito, desvalorização, é sair para protestar e ser recebido pela polícia com soco e cacetete e bala de borracha. E quando tem uma manifestação realmente agressiva, os policiais recebem com carinho, mas enfim. E porque não existe. Tem aquela propaganda da Globo que fala, né? O professor é a profissão que forma todas as outras profissões, então não tem outra coisa a dizer senão isso. Porque, de qualquer maneira, a gente entende que está tudo difícil, mas a gente está junto, por mais que a gente, como eu falei, por mais que a gente deixe, às vezes, a desejar, mesmo como alunos, a gente está junto, e quando a gente está junto, já é meio caminho andado para a mudança acontecer, sabe? E eu falo mais uma vez de não baixar a guarda, e por mais que às vezes pareça que a gente está romantizando isso, é isso aí, é não baixar a guarda, é seguir resistindo, alunos e professores. E falando para os estudantes, e eu ainda me incluo nessa categoria, claro, que eu gosto de usar o meu exemplo, porque como eu já falei aqui, se hoje eu estou estudando para a profissão que eu sempre quis ser, foi por causa da escola, e se eu comecei a escrever num blog alguns anos atrás, esse blog virou uma coisa legal, é porque um professor me ensinou a escrever, e eu estou numa faculdade com bolsa integral pelo ProUni, é porque um professor me mostrou o que eu tinha que fazer na hora do Enem. Por mais que eu não seja um crânio em matemática, eu consegui. Para mim, a prova de matemática foi horrível, mas a redação eu dediquei tudo que eu tinha. E a escola, ela me ensinou a ter sonhos, me ensinou a correr atrás dos sonhos, e são sonhos que ajudam a gente a chegar longe, não aquele chegar longe da ganância, sabe? De chegar sozinho. É aquele chegar longe junto com todo mundo. Que legal. Muito legal. Isabelle.
Epa! Eu tô assim, sem enxergar aqui. Isabelle, não está conseguindo falar? Então, vamos passar para o Patrick, daí tu tenta sair e voltar de novo, né? Às vezes é um probleminha aí. Fala aí, Patrick. Bom, a minha mensagem que eu quero deixar para os professores é gratidão também, né? Porque sem eles a gente não é nada, né? Na nossa vida agora como profissional e até como ser humano, né? A gente sempre precisa de ter alguém para nos ensinar e nos instruir a fazer, a montar o nosso caminho de vida, né? Então, a mensagem que eu quero desejar para os professores é que vocês não estão sozinhos, né? E que vocês são pessoas incríveis e são muito importantes para nós. Vocês são luzes para nós, estudantes. Vocês fazem uma diferença gigantesca que vocês não têm ideia e não têm nem noção. E vocês merecem ter esse reconhecimento, não só de nós, alunos, mas também de toda a sociedade, os pais, enfim, todo mundo. Né, até os governantes, né, presidentes, enfim, todo mundo deve olhar para você, deve reconhecer esse valor. E eu espero um dia que isso aconteça, né? Porque, como a gente falou antes, muitos professores hoje em dia são muito atacados, né? Eles levam mais ataques do que apoio, né? Muitas das vezes. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês é que vocês não estão sozinhos. Há estudantes ainda, há pessoas ainda que reconhecem o valor que vocês têm, né? E que não desistam no meio do caminho, por mais que a caminhada seja difícil, por mais que venham pessoas querer desanimar vocês, não desistam, porque o papel de vocês na sociedade é muito importante. Porque sem vocês não existiria nenhuma outra profissão, não existiria médicos capacitados na linha de frente agora para combater a Covid, não existiria bons advogados, bons jornalistas, né? Então, eu acho que é muito importante vocês ter esse reconhecimento, né? Eu espero muito ainda vocês ser reconhecidos com o devido valor, né? E a mensagem que eu quero passar para os estudantes é que não desistam dos estudos e que valorizem o professor de vocês. Porque muitas das vezes há professores que deixam de estar em casa com a família para estar preparando aula para dar para vocês, né? Gastam o tempo da vida deles, do cotidiano deles, para preparar uma aula boa para vocês, para instruir vocês, né? Eu digo vocês, incluindo eu também. E é isso, acho que é só isso. Consegue agora, Isabelle? Vamos ver. Consegui. Ah, que legal. 2 vezes numa live só é recorde, né? Eu acho que para os professores eu só tenho a dizer que eu sou muito grata por todos os anos de ensino, seja de conteúdo escolar ou de vida, porque eu aprendi muitas lições que eu vou levar com certeza para minha vida inteira, e eu vou levar cada um deles junto comigo, porque eles foram e ainda são pessoas muito importantes para mim e para quem eu sou e para quem eu quero ser. Eu me espelho muito nessas pessoas que tiveram junto nesse meu crescimento, e eles merecem todo o reconhecimento do mundo. Vocês merecem todo o reconhecimento do mundo, porque a Joyce também está junto nisso, né? A Joyce e foi um grande momento, um grande nome na Delfina e em toda a educação que eu recebi. E eu acho que para nós, estudantes, eu digo que a gente tem que se unir aos professores. Eles não são inimigos, eles estão lá lutando para que nós tenhamos um futuro melhor, para que nós vivemos em um mundo melhor, para que o futuro seja melhor para a gente. Então, eu acho que a gente precisa se unir a eles e não ver eles como inimigos. E continuar firme nessa caminhada. Ellen? Bem, para os professores, a coisa assim, mais importante que me vem na cabeça é dizer muito obrigado. Porque eu acho que nem todos os muito obrigados do mundo seriam suficientes para agradecer tudo que eles fazem por nós. E eu queria dizer para os professores que passaram pela minha vida que vocês tiveram um papel incrivelmente importante em construir a pessoa que eu sou hoje, e eu sou eternamente grata por isso. E dizer, como a Joyce disse antes, quando a gente estava conversando, que às vezes vocês não têm noção de que um projeto vá mudar tanto a nossa vida, e
não desistam dessas coisas, porque os projetos que vocês fazem, as coisas que vocês trabalham pra gente, tem um impacto muito grande na nossa vida. Tem um peso enorme. Tanto que coisas que me aconteceram, projetos que eu participei no 5º ano, no 4º ano, eu ainda carrego comigo. Essa bagagem enorme dos projetos que vocês fizeram ainda estão comigo. Então, eu sou muito grata por isso. E para os jovens estudantes, eu queria dizer que não são só os adultos que compõem uma escola. Não são só os professores, os funcionários. Nós, jovens, também estamos ali. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que também se esforçar. Porque para no futuro a gente olhar para trás e não ter arrependimentos. A gente só ter lembranças felizes dos nossos momentos em sala de aula, dos nossos momentos fazendo projetos e essas coisas. Olha, acho que nós ficamos todos muito emocionados. Eu acredito com certeza que o pessoal que está nos assistindo está emocionado também, né? Vocês fizeram uma live muito, 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 muito especial. Eu agradeço de todo o coração terem tirado um tempo para vir conversar com a gente. E eu acho que a gente aprendeu, sim, muita coisa hoje, ouvindo vocês, né? A gente aprendeu que realmente faz diferença, e essa escola do acolhimento que a gente está tentando construir, nessa escola do olhar no olho, essa escola que ensina, né, e aprende ao mesmo tempo, né? Acho que isso é uma coisa muito valorosa que a gente tem buscado lá na Dolfina, né? Aprender sempre juntos o tempo todo, porque nós não estamos sozinhos no mundo, né? Como a Ellen falou, não são só professores que tem numa escola, tem alunos também. E tem a comunidade, tem os pais, né? E tem isso é tudo uma comunidade. E esse acolhimento vai nos dois sentidos, né? Acho que quando as escolas conseguem compreender isso, quando os professores conseguem compreender isso, que esse acolhimento vai nos dois sentidos, né? Que a gente acolhendo esses alunos, os alunos vão nos acolher também. E aí tudo vai ser mais leve, né? Não vai ser tão pesado, não vai ser tão duro. Eu tenho dito muito nessas palestras, nas falas que eu tenho feito, que eu desfruto muito de trabalhar na Dolfina hoje, né? Que é um prazer ir para a Dolfina trabalhar. Por quê? Porque a gente sente no ar, né, essa leveza que é. Agora a gente está morrendo de saudade, porque nós não estamos sentindo nada, porque está todo mundo longe, a gente não está conseguindo caminhar, né, pelo recreio, não está conseguindo ver quem é que está se apresentando, nem ouvir uma música, nem observar quem está num cantinho ou quem está no outro, a gente não está conseguindo, né, nem ganhar um abraço, mas andar pela Dolfina é uma coisa muito, muito, muito feliz para mim. E eu acredito que para minhas colegas também, e eu acredito que para os alunos também, né? Isso é acolhedor. E isso é fruto de um trabalho, né? Como vocês disseram, como a Ellen disse, é um fruto de projetos, de ideias, de pensamentos que nós tivemos em relação à escola. E também é um fruto de escuta. Então, essa live e todas as lives que eu tenho feito são também para escutar. E uma das coisas que eu considero mais importantes é a escuta. É necessário que nós, em todos os lugares onde estivermos, consigamos escutar o outro. Né? Não uma escuta desinteressada, não uma escuta, não entrar por um ouvido e sair pelo outro, não. Uma escuta atenta, né, do que a pessoa está dizendo. Porque isso faz muita diferença. E não só para quem a gente está escutando, mas para nós que escutamos, que aprendemos muito com isso. Né? Quase não dá vontade de eu terminar essa live. Né? O pessoal está dizendo aqui, live maravilhosa. A Tânia está dizendo, fiquei mais forte com a fala dos meus alunos. Todos nós estamos te mandando um abraço. Tenho certeza que as meninas, né? E o Patrick também, o Marcelo também, mesmo não conhecendo a Tânia, vai mandar um abraço, né? Porque a gente sabe que está difícil. Esse momento que nós estamos vendo está muito difícil para todo mundo, né? Nós, professores, nós estamos tendo que entender o que afinal de contas, para que afinal de contas a gente serve, né? Porque nos tiraram a escola, nos tiraram a sala de aula, nos lançaram no vazio e em alguns momentos a gente achava que não servia mais para nada, né? Isso é muito
difícil, né? Mas eu acho que foi importante também para que a gente pudesse repensar que escola é essa que a gente quer, tá? Então, se vocês, aonde vocês quiserem dizer alguma coisa, dizer um tchauzinho, dar um beijinho, vocês podem mandar. Não vou encerrar antes de vocês poderem dizer alguma coisinha aí para quem está na live, para quem está ouvindo vocês, tá bom? Podem falar. Eu queria agradecer pelo convite, que eu amei. Quando eu recebi a mensagem, eu fiquei que demais, sabe? Que por ter lembrado, por acreditar que eu pudesse estar aqui participando hoje. E dizer o que a gente já, só reforçar o que a gente já falou aqui durante a live toda, para que as pessoas valorizem a escola pública, valorizem os professores, independente, né, de ser escola pública ou não, valorizar todos os professores, do professor da creche até o professor da faculdade, valorizar, dar valor para a nossa democracia, porque o ensino está muito ligado diretamente a isso, valorizar a nossa imprensa também, que não está fácil para a imprensa também, é paulada de um lado, é crise financeira do outro, então assina o jornal, nem que seja digital aqui, o jornal da cidade, ou consome um conteúdo de um jornal com um bloqueador de anúncios desativado, para que um dinheirinho de nada vá lá para o jornal, porque no final das contas tudo isso está interligado. Obrigado, Joyce. Obrigado a todo mundo que assistiu também e todo mundo que participou aqui. Isabelle, quer falar? Eu queria agradecer pelo convite primeiro, né, Joyce? Por ter lembrado de mim, até na quarentena. E eu quero mandar um beijo e que eu tô morrendo de saudade de todos os professores e professoras da Delfina. E dizer mais uma vez obrigada por estarem na minha vida e por me ajudarem nessa caminhada. Um beijo. Eu quero agradecer a ti, Joyce, pelo convite mais uma vez. Muito obrigado por me dar essa oportunidade de poder estar aqui. E quero mandar um beijo especial para a Cristine, que estava aqui, que é minha professora de matemática. Ela estava aqui, eu vi ela comentando ali. Quero mandar um beijo enorme para ela e agradecer pelo carinho. Mandar um beijo também para todos os professores da Delfina que passaram pela minha vida. Dizer que eu carrego uma enorme gratidão por ter estudado naquela escola, né, e por ter aprendido muitas coisas vindo de vocês. Então vai aqui minha gratidão a todos vocês e muito obrigado. Bem, eu quero agradecer o convite de poder estar aqui, porque eu gostei muito, eu estava bem nervosa no início, mas tô saindo mais leve daqui. Fazer das palavras da Isabelle e do Patrick as minhas, agradecendo a todos os professores da Delfina que passaram pela minha vida. Vocês fizeram uma diferença enorme que vocês não têm nem noção. E deixar essa última mensagem para os professores, que é: vocês não estão sozinhos. Nós, estudantes, estamos do lado de vocês. Lindo para finalizar. Então, gente, muito obrigada por estarem aqui. 1h08 nós conversamos. Muito obrigado mesmo. Eu queria dizer para vocês todos, né, que curtam a minha página, Joyce Lamb, no YouTube, no Instagram, no Facebook, né? Tem blog, joycelamb.com.br. E tem gente que me diz que eu divulgo pouco ainda a página, né? Então, a gente tem 232 pessoas lá no YouTube. Eu queria chegar a uns 500, assim, né? Então, quem ainda não curtiu lá no YouTube, vai lá, compartilha para outras pessoas, porque acho que essa discussão sobre a escola pública é importante, é relevante. E terça-feira que vem tem um outro convidado. Logo vocês vão ver. Eu só tenho que confirmar, né? Se eu combinei no início do mês para ver se ele ainda consegue vir. Mas também é um gestor lá do Rio de Janeiro, que tem também um trabalho muito importante. Vai ser uma live muito legal para finalizar a Escola dos Sonhos no dia 27. Tá bom? Então, beijo no coração de todo mundo e até semana que vem, a próxima live de terça.